bilhões de reais. Os eventos de segurança do trabalho estão valendo bilhões de reais expostos lá no social. Nós já havíamos visto que, do ponto de vista de despesa previdenciária, isso realmente é bilionário. Já vimos anteriormente que acidentes e doenças ocupacionais só na pandemia foram quase 14 bilhões, fora o pagamento de aposentadorias por agentes nocivos, que acaba aí agravando essa despesa previdenciária relacionada à SST. Despesa bilionária. O custeio também é bilionário. E como, via de regra, esse assunto não era explorado, departamento pessoal, inclusive, errando no que não é preponderante, no conceito básico do tema, nós vamos presenciar uma disputa do fisco com as empresas, onde no meio, quando se totalizam todas as empresas, você tem bilhões de reais. Eu vou repetir isso. Nós vamos presenciar uma disputa onde, de um lado estão as empresas, do outro lado está a Receita Federal e no meio tem bilhões de reais para quem conseguir defender seus interesses. Se a empresa comprovar o devido gerenciamento do ambiente de trabalho, inclusive robusta tributariamente pelos conceitos contábeis, ela pode ali eximir aquela parcela de multa dela. Mas tem várias outras que não vão fazer isso, por quê? Porque o profissional de SST que elabora o LTCAT, porque o profissional de SST que assessora essa empresa não foi ensinado sobre o tema. E aqueles poucos que foram estão utilizando conceitos totalmente equivocados do ponto de vista de fiscalização tributária. Pessoal, acompanha aqui comigo. Em 2019, vou mostrar aqui para vocês, em 2019, em um documento público, eu vou colocar esse documento aqui na plataforma, vocês podem consultar ele, em um documento público, no ano de 2019, a Receita Federal informou que somente por ruído, numa fiscalização que objetivava verificar apenas o ruído, a arrecadação foi de quase 1 bilhão de reais. 1 bilhão. Somente por ruído, fiscalizando 400 grandes empresas do país. O grupo 1 de social, que fatura acima de 78 milhões, tem em média 10 mil empresas. Imagina quanto dinheiro não está circulando e não vai ser alvo de disputa entre empresas e Receita Federal nas questões tributárias da SST. Esse plano anual é um documento onde a Receita publica o que ela fez no ano passado e qual é a sua programação para esse ano. Por exemplo, 2019, o que ela fez em 2018 e o que ela deseja fazer em 2019. Ela coloca isso no plano. Lá na página 44 desse documento, tem um tópico chamado aposentadorias especiais. Para o financiamento da aposentadoria especial, há que ser recolhido o adicional. E aí, a fiscalização nesse ponto era verificar aqui a questão do ruído, né? Perceba aqui que a eficácia do EPI para o ruído, entraremos nesse tópico no módulo lá, onde vamos abordar os conceitos tributários que repercutem nesse social, inclusive por que a eficácia ou não, o limite de tolerância baixa ou não é insuficiente para descaracterizar a obrigatoriedade de recolhimento. Mas perceba que aqui a gente tem uma fiscalização no sentido de exposição do trabalhador a ruído. A programação trabalhou critérios, né? 373 empresas, das quais 357 sujeitas a acompanhamento diferenciado. O acompanhamento diferenciado são empresas que têm muito número de um valor muito alto de contribuições previdenciárias. Então a Receita Federal tem um grupo chamado grupo lá de acompanhamento diferenciado, onde pega os seus maiores contribuintes. As empresas que têm mais trabalhadores que mais contribuem para a previdência, elas possuem ali um tratamento diferenciado, já visto o impacto que ela tem na conta pública. Como ela contribui com milhões e milhões de reais,
elas estão sujeitas a um acompanhamento diferenciado em relação à construção civil de 10 funcionários que recolhem poucos mil-reais para a Previdência. Certo? Então, com essas 357 empresas de acompanhamento diferenciado, em média aí 15 mil aposentadorias especiais, em média 15 mil, você tem um valor esperado de lançamento de 946 milhões de reais. Ou seja, a Receita Federal esperava retornar autos de infrações totalizando 946 milhões de reais. Nesse documento público, a Receita Federal aponta a existência de um passivo bilionário com os dados de SST nessa plataforma. E dado que tem empresas que não enviaram, dado que tem empresas que enviaram de qualquer jeito, dado que tem empresas que enviaram procurando profissional mais barato, dado toda esse faz de conta que a gente vê por aí, estamos diante de uma arrecadação muito grande por parte da Receita Federal. Primeiro, devido ao desconhecimento, os laudos e as obrigações acessórias não estão adaptadas ao formato tributário. Segundo, pelos conceitos equivocados, porque muitos operadores da área apontam conceitos trabalhistas de insalubridade e periculosidade para o conceito tributário, esquecendo-se que insalubridade e periculosidade são conceitos trabalhistas, dizem respeito à relação da empresa com o trabalhador. Na relação da empresa para com o Estado, que fala-se de tributação, o conceito e embasamento do raciocínio é diferente, e devido a esse descompasso de entendimentos, a gente está aí diante de um passivo muito grande da Receita Federal. Então, além dessa frente, tem uma parceria da Receita Federal com o INSS, Auditores do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal. Você tem, inclusive, representação fiscal para fins penais quando se comprova, mediante as provas juntadas ao processo, de que houve fraude, isto é, aquela empresa não somente teve um desconhecimento que gerou uma sonegação tributária, mas ela fraudou a avaliação ambiental. Notoriamente houve fraude na informação que ela elaborou. Você tem aí casos que levam a repercussões penais, né? Então, você tem aí a fiscalização de aposentadorias especiais e atuações conjuntas envolvendo, por exemplo, desvios em fundos previdenciários. Bom, basicamente, é esse cenário que a gente encontra hoje, onde 300 empresas, 15 mil aposentadorias, quase R$1 bilhão. Imagina nesse social com fatores de riscos químicos, fatores de riscos biológicos e todos aqueles constantes na tabela 24 do E-Social. Sem dúvidas, estamos diante de uma arrecadação bilionária por parte do fisco.